Já faz algum tempo que eu desejo muito falar sobre um assunto que eu ainda não tive oportunidade de falar. Já falei algumas vezes na igreja, é, tipo assim, dando algumas pinceladas por cima, né? Não se tratou de uma pregação específica a respeito deste assunto que eu quero falar, mas que é muito importante. Então, hoje pela manhã, eu pensando comigo, hoje vou tentar explicar em poucas palavras, né? Usando aí 10 ou 15, no máximo 20 minutos, para explicar a respeito deste assunto. E o assunto é o seguinte: o critério que Deus usa para escolher as pessoas a quem ele vai salvar. Quais são os critérios da escolha de Deus? Por que, que Deus escolhe uns e não escolhe outros? Tanto para salvar como para fazer sua obra ou para fazer alguma tarefa para si, que Deus escolhe as pessoas. E talvez um erro de interpretação, né? Um erro de interpretação, as pessoas pensam que Deus escolhe o que não presta, né? E aí eles se baseiam na palavra do livro de Coríntios, que diz assim: porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para destruir as sábias, Deus escolheu as coisas pequenas para destruir as grandes, Deus escolheu as coisas que não são para destruir aquelas que são, né? Para que nenhuma carne se glorie diante dele. Então, uma má interpretação deste versículo, dessa passagem bíblica, fez com que muitas pessoas pensassem o seguinte: que Deus escolhe o que não presta. Aquilo que o mundo joga fora é o que não presta, o que não é verdade. Em primeiro lugar, porque aquele versículo ele fala de condição social. Ele não está falando de caráter, de pessoas boas ou de pessoas ruins. Ele não está falando do caráter das pessoas, ele está falando de posição social. Se você ler lá, você vai entender isso. Que não são muitos os ricos e os poderosos desse mundo que são chamados por Deus. E que não são muitos sábios segundo o mundo. Veja que ele está falando de condição social, de condição de status da pessoa no mundo. Não está falando de caráter, porque neste caso ele também chama pessoas ricas, pessoas poderosas, pessoas sábias segundo o mundo, quer dizer, aquelas pessoas, um cientista pode muito bem se converter a Deus, porque Deus vai olhar para o coração dele e vai achar aquilo que ele procura. Então, o mistério maior está aqui, né? Deus diz assim: me compadecerei de quem eu me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Portanto, que já começa por isso aí. A escolha de Deus não tem nada a ver se a pessoa é boa ou ruim, ou presta ou não presta, se ela tem posição, nem nada. Trata-se de que Deus olhe para alguém e, segundo o julgamento que ele faz, aí ele escolhe aquela pessoa segundo o julgamento que ele faz, porque ele tem piedade, ele tem compaixão, ele tem misericórdia. Mas existem outros pontos nesta escolha que são bem claros para nós, né? Nós vamos ver aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então Deus está dizendo assim, que se arrependeu de ter feito o homem. E olhou para a terra, e toda a terra estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho diante de Deus. Então toda a humanidade, toda ela, cada um dos seres humanos que existiam naquela época, cada um ser humano que existia naquela época, havia corrompido o seu caminho, e Deus disse: destruirei da face da terra
não apenas os homens, mas também os animais. Aí o versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Por que Noé achou graça diante dos olhos do Senhor? Por que o Senhor olhou para Noé e disse assim: vou destruir o mundo inteiro, mas espere aí um pouquinho, eu vou poupar Noé e sua família. Por quê? A Bíblia diz assim: Noé era varão justo e reto nas suas gerações. Noé andava com Deus. Então veja que se uma leitura rápida da Bíblia em vários lugares onde Deus escolhe pessoas para servi-lo, né, para fazer alguma tarefa para ele, para fazer a sua obra, e mesmo pessoas para salvar, Deus escolhe o homem baseado na qualidade que o homem tem. Por quê? Isso valoriza o ser humano. A bondade, um homem nesse mundo, ele pode ser inteligente, pode ser corajoso, ele pode ser inclinado a fazer o bem, ele pode ser inclinado a ser um homem justo, ele, mesmo sem conhecer a Deus, ele pode usar sua capacidade humana para ser um bom cidadão, uma pessoa boa, uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem virtudes, né? Que valoriza a coragem, que valoriza a retidão, que valoriza a palavra dele, que valoriza, enfim, a maneira correta de viver, mesmo não conhecendo a Deus. Isso leva um homem para a salvação? Não, de jeito nenhum, porque homem nenhum pode se salvar por suas qualidades, porque a questão da salvação é uma outra coisa. A salvação, na verdade, é uma coisa que só pertence a Deus, porque em primeiro lugar, não é o que a gente faz ou deixa de fazer, é o perdão que Deus nos dá. A gente só pode ser salvo pelo perdão divino, não é praticando boas obras, não é fazendo nada de bom, porque isso não pagaria a nossa dívida que nós temos com o Criador, porque ofendemos a natureza do Criador, ofendemos a Deus. E Deus não perdoa isso. Deus, se alguém pensa que Deus perdoa alguém que ofende a ele, está muito enganado. Deus não perdoa. Aí você diz assim, tá, então Deus não perdoa? Ele perdoa como? De que jeito? Você foi perdoado, não foi? Eu também fui perdoado. Mas alguém pagou por isso. Alguém pagou pelas nossas ofensas. Alguém pagou pelos nossos crimes, pelos nossos erros, pelo nosso pecado, nossa maldade, a perversidade que nós fizemos, as palavras que dizemos contra Deus, os atos que nós praticamos contra Deus, contra a humanidade, contra os nossos seres, os nossos semelhantes, contra os animais, contra a natureza, todos os crimes e pecados contra a natureza, né? Que é a natureza que Deus criou e a própria natureza de Deus, que é santidade e bondade, enfim, perfeição infinita, elas são perdoadas porque alguém pagou. Alguém pagou o preço por isso aí. Deus não perdoou. Nós não fomos perdoados de graça. Nós fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus Cristo se ofereceu em nosso lugar para pagar pelos nossos pecados. Então Deus não perdoa. Então tudo que nós fizemos, a gente paga. Tudo que a gente faz contra Deus, a gente paga. E esse perdão da salvação é um perdão baseado no sacrifício de Jesus Cristo. Portanto, nenhum homem poderia ser salvo sendo bom, sendo corajoso, sendo um homem de palavra, sendo uma pessoa inclinada a praticar o bem. Isso não nos levaria à salvação. Mas são pessoas assim que Deus escolhe. Porque Deus escolhe pessoas, Deus nunca escolheu um fraco, Deus não escolhe pessoas que duvidam, Deus não escolhe homem de coração dobre, Deus não escolhe homem que não tem palavra, Deus não escolhe homem covarde, Deus não escolhe homem incrédulo, Deus não escolhe pessoas fracas, né? Pessoas que murmuram. Quando Deus chamou Gideão, disse assim: o Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão foi escolhido por Deus porque ele era valoroso. A forma corajosa dele não faria com que ele fosse salvo por Deus para a salvação da vida eterna, mas fez com que Deus escolhesse ele e dissesse: esse homem é um homem que eu posso reciclar e usar essa força, essa coragem dele para fazer a minha vontade. Porque há uma coisa terrível no meio de tudo isso, né?
a questão da perdição eterna dos homens, a multidão inumerável de pessoas que vão para a perdição. Elas vão por quê, meu Deus? Por quê? Porque eu sou um viciado em drogas, não consigo me libertar. E por que vai? Senhor, porque eu não consigo. Não, você não consegue porque você não quer. Você nunca quis. E Deus sabe que se abrir os seus olhos, você não vai querer e acabou a história. Essa é a verdade. Deus conhece. Eu brinquei tanto que eu queria, tanto que eu lutei contra isso, eu lutei contra aquilo, mas eu não consegui. Eu sou uma pessoa que blasfema muito, eu lutei contra... Não, não é nada disso. É que você gosta de ser assim mesmo. A gente escolhe o que quer, em que a gente quer crer. Nós fazemos da nossa vida o que nós bem entendemos. Qualquer ser humano na face da terra pode decidir ser uma boa pessoa, sim. Porque um criminoso, um assassino, uma pessoa maligna, maldosa, perversa, ele faz tudo quanto é tipo de perversidade pelo mundo, mas ele não é capaz de fazer uma perversidade contra o seu filho, contra a sua esposa, contra aqueles que são seus. É claro que existem outros casos onde essa pessoa não é perversa com os de fora, mas é perverso com os de dentro de casa. Porque é covarde, porque é maligno, porque ele é uma pessoa fraca, entendeu? E ele faz isso daí. Então, desde que a gente entenda isso, qualquer ser humano na face da terra, seja ele crente ou não, cristão ou não, ele tem sim a capacidade de praticar o bem, porque quando o Senhor proibiu ele de comer da árvore do bem e do mal, é porque sabia que ele escolheria sempre o que é mal. Se você sabe o que é bom e o que é mal, né, então por que escolhe o mal, em vez de escolher o bem? Essa é a questão. Por que nós escolhemos sempre o que não presta e não escolhemos o que presta? Porque o diabo me tenta. E Deus faz o quê? Deus não te estende a mão, o Senhor não te garante vitória, não te promete, não, mas porque aquilo é uma coisa boa, é a sua natureza pecaminosa que gosta disso. É preciso querer se libertar, é preciso querer mudar de vida, é preciso desejar fazer aquilo que é bom. E aí é onde Deus sai sondando os corações e os rins, sondando o coração, a alma, as profundezas do ser humano, para ver o que tem dentro dele. Então aquele que Deus se compadece, Deus se compadece e abre os olhos dele. Aí aquela pessoa, Deus diz assim, esse daqui eu vou mostrar para ele a minha bondade, meu amor, minha misericórdia e compaixão para com ele, e ele vai corresponder a esse amor que eu vou demonstrar por ele. Essas daí são as escolhas. Então saiba você, cristão, onde quer que você esteja, o que quer que você faça, a qualquer hora do dia ou da noite, onde quer que você estiver, em qualquer lugar onde você estiver, saiba que se você sente que é um escolhido de Deus, você não pode agir como um medroso, você não pode agir como uma pessoa de duplo coração, uma pessoa vacilante, né? Deus não gosta de vacilão, Deus gosta de pessoas determinadas. Pessoas têm que ser determinadas, elas têm que ter determinação, tem que prontidão que elas têm que ter. E quando Deus chama, você tem que aceitar e ver. Foi assim que Deus escolheu Davi, né? Homem sisudo, né, de palavras, homem de gentil presença, uma pessoa, era Davi. Achei Davi, meu servo, né? Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. E então Deus não procura lixo. Não é o lixo do mundo que vai para o céu. Deus vai olhar para as pessoas que salvou e vai dizer assim, valeu a pena meu filho ter morrido por ele. Valeu a pena o sacrifício que eu fiz por essas pessoas. Porque são pessoas dignas. Mas não tem ninguém digno de salvação. Quem disse isso que não tem? A Bíblia diz assim, aqueles que são julgados dignos, né, da vida eterna. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, né, que aqueles que forem achados dignos de evitar essas coisas, enfim, a pessoa tem que ter dignidade, sim, ela tem que merecer isso. Tem que merecer, a salvação não é por merecimento, mas tem que merecer o favor que Deus nos fez, para sermos gratos a eles.
É uma palavra difícil, né? Que não se pode ser contada aqui em 3, em 4, em 5, em 10 minutos, mas mostra para você uma coisa que muito perturba a cabeça e o entendimento das pessoas. Por que existe tanto sofrimento no mundo? Por que o fim da vida, de uma vida sofrida nesse mundo, não é o fim de todo sofrimento? Ele, na verdade, ele pode ser apenas o início de uma vida de sofrimento, de dor e de angústia que durará para sempre. Porque Deus conhece a cada um de nós e Ele sabe a quem chama. Essa é a verdade. Deus sabe a quem chama. Se você foi chamado por Deus, escolhido por Deus e se sente escolhido por Deus, não haja como um covarde, não haja como uma pessoa de duplo coração, não haja como um vacilão. Você tem que obedecer a Deus e fazer a vontade dele. Senão, no final das contas, você vai entrar na lista, né, daqueles que foram chamados, mas não eram escolhidos de Deus. Isso a gente só vai saber quando tudo terminar. Que Deus te abençoe, te guarde e te dê um dia maravilhoso, em nome de Jesus. Amém.